Ah, Petrobras. Para muito investidor, esse nome é quase um sinônimo de vaca leiteira da Bolsa, na verdade. Durante anos, o mercado se acostumou com aqueles dividendos gigantescos que pareciam praticamente garantidos. Mas e se essa fonte de dinheiro todo estiver começando a secar? O novo plano estratégico da empresa meio que vira a mesa e coloca tudo em jogo. Então vamos mergulhar fundo para entender se a tese de investimento que todo mundo conhecia, bom, se ela mudou para sempre. E essa é a pergunta que vale ouro, principalmente para quem investe com foco no longo prazo, no famoso buy and hold. A Petrobras, que foi comprada há alguns anos, ainda é a mesma empresa de hoje? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, para a gente entender o dilema atual, primeiro a gente precisa voltar para a base, para a fonte de toda essa riqueza. E essa fonte jorra literalmente das profundezas do Oceano Atlântico, os campos gigantescos do pré-sal. É isso que cria o que a gente chama no mercado de fosso econômico ao redor da Petrobras. Pensa nisso como se fosse um castelo com muralhas bem altas. Primeiro, a empresa tem uma tecnologia que é líder mundial para tirar petróleo de lugares super difíceis. Segundo, o custo para fazer isso é um dos mais baixos do planeta. E a cereja do bolo, os ativos, as reservas do pré-sal, são simplesmente impossíveis de um concorrente chegar e copiar. É de fato uma verdadeira fortaleza. E toda essa força operacional, essa fortaleza, se transforma em quê? Bom, numa máquina de imprimir dinheiro. Vamos dar uma olhada nos números que construíram essa fama toda? Olha, os números são realmente impressionantes. Mesmo com uma estimativa de normalização para 2025, a gente está falando de uma receita de mais de 84 bilhões de dólares e um EBITDA, que é basicamente a geração de caixa operacional, passando dos 42 bilhões de dólares. São pouquíssimas empresas no mundo que jogam nesse patamar. Mas o número que talvez mais chame a atenção é este aqui, a margem, quase 50%. O que isso quer dizer? Que a cada R$ 100 que a Petrobras fatura com a sua operação principal, quase 50 viram caixa. É uma eficiência, assim, brutal, que mostra a força do negócio de extração de petróleo. E aqui está o que muitos consideram o superpoder da Petrobras, o break-even. Ela só precisa que o barril de petróleo custe mais de 28 dólares para começar a ter lucro. Considerando o preço que a gente vê hoje no mercado, é como entrar num jogo ganhando de goleada. Dá uma margem de segurança absurda para o negócio. Até aqui, tudo parece perfeito, certo? Uma máquina de dinheiro, super segura, o sonho de qualquer um que busca renda. Só que é exatamente aqui que a história tem uma virada. O novo plano estratégico chega e joga uma dúvida enorme em cima dessa tese da vaca leiteira. 111 bilhões de dólares. É isso. Esse é o valor que a Petrobras planeja investir nos próximos 5 anos. O recado aqui é muito claro. Aquela fase de só distribuir o máximo de lucro possível parece ter ficado para trás. A nova ordem é investir para crescer. A maior parte do dinheiro, claro, continua indo para o carro-chefe, que é a exploração e produção de petróleo. Mas olha só com atenção para essa fatia de 15%. Isso representa mais de 16 bilhões de dólares indo para iniciativas de baixo carbono, como energias renováveis. É uma aposta no futuro? Com certeza, mas é uma aposta cujo retorno e riscos ainda são bem incertos. E, para ajudar a pagar essa conta toda, a empresa vai poder se endividar mais. O teto da dívida subiu 10 bilhões de dólares. É como se alguém diminuísse a própria reserva de emergência para poder fazer uma grande reforma em casa. Pode dar muito certo, mas se aparecer uma crise no meio do caminho, o risco é maior. E agora chegamos na parte que mais interessa e talvez mais preocupe quem investe na empresa: os dividendos. Com tanto dinheiro indo para investimento, de onde ele vai sair? A resposta, infelizmente, é meio óbvia. Pois é, o gráfico não deixa mentir. O dividend yield, que foi de quase 18% em 2023, tem uma projeção de cair para perto de 9,5%. Aquele dinheiro que antes ia direto para o bolso do acionista, agora vai ser usado nos novos projetos da companhia. Mas calma, a torneira não fechou completamente. A empresa ainda planeja distribuir entre 45 e 55 bilhões de dólares em dividendos nos próximos anos. Continua sendo muito dinheiro. O ponto é que a fatia do bolo que vai para o acionista diminuiu. Então o que a gente tem? De um lado, a Petrobras, que todo mundo conhece, a fortaleza do pré-sal, a geradora de caixa. Do outro, uma nova Petrobras que investe pesado, assume mais riscos e aposta num futuro diferente. Qual das duas vai pesar mais na balança? Vamos resumir. Os pontos fortes continuam ali, são sólidos. Ativos fantásticos, uma geração de caixa absurda e operações muito resilientes. Já os pontos de atenção são todos ligados a essa nova fase.
O aumento gigante nos investimentos, uma dívida maior e o grande receio do mercado, o risco de esse dinheiro todo ser mal alocado em projetos que não tragam o retorno esperado. E a conclusão dos analistas é essa, preto no branco. A tese de investimento mudou. O jogo não é mais sobre receber o máximo de dividendos possível agora. Passou a ser uma aposta de que a empresa vai usar esse dinheiro para crescer e valer mais no futuro. No fim das contas, o sucesso dessa virada toda vai depender de uma única palavra: execução. A gestão vai ter que provar na prática que sabe investir muito bem esses 111 bilhões. E a pergunta final fica para quem investe. Existe a disposição para trocar o dividendo mais certo da vaca leiteira de hoje pela promessa de um crescimento maior lá na frente? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de muita gente que tem Petrobras na carteira.